Bom sábado, como é bom ter vocês aqui nesse sábado de manhã. Bem-vindo você que está assistindo a gente pela internet, como é bom. Estamos com quase 800 conexões e você seja muito bem-vindo nessa classe da Escola Sabatina. Hoje nós temos dois convidados ilustres aqui, mais ilustres do que convidados. Pastor, se apresente, por favor, para aqueles que não te conhecem ainda. Bom dia a todos. Nesse momento nós já temos aí uns 900 aparelhos ligados, gente de todo canto do Brasil, e vocês aqui na igreja. Que bom nos encontrarmos e podemos participar juntos agora de um banquete espiritual que é o estudo da palavra. Pastor Giovanni é um membro ativo e quase proprietário da igreja, né, pastor? Suquina, se apresente. Feliz sábado a todos. Que bom estarmos aqui hoje na casa de Deus para recapitularmos aquilo que aprendemos durante a semana sobre família. Estamos aqui sendo família de Deus, então que o Espírito Santo esteja com cada um de nós, transformando e fazendo da nossa família a família de Deus que representa Cristo aqui na terra. Amém. Bem, vamos, antes de iniciarmos, pedimos a presença de Deus, como sempre fazemos, antes de abrir a Bíblia. Pastor Giovanni, o senhor pode orar por nós? Oremos. Ó Deus, em primeiro lugar, nossa gratidão, porque o Senhor está conosco, o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos protegido, e hoje mais um dia de vida, e um sábado, e nós podemos, na Tua presença, podemos nos alimentar da Tua palavra. Que privilégio! Queremos invocar a Tua presença conosco, iluminando a nossa mente. Todos que estamos nesse momento participando do estudo da Tua palavra, tenhamos um clarão em nossa mente para compreendermos aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós. Ilumina-nos e esteja conosco. Oramos por Jesus. Amém. Amém. Pastor, o senhor tem uma curiosidade aí para mostrar para nós sobre a lição da Escola Sabatina? Eu achei muito interessante. Ah, é? Tá por bom. favor, nos mostre. Uma curiosidade, irmãos. A lição da Escola Sabatina, eu digo que foi uma orientação de Deus ao pastor Tiago White, um dos nossos fundadores da igreja, a criar esse instrumento, que hoje nós temos no mundo inteiro. A lição da Escola Sabatina é estudada pelo mundo todo, o mesmo tema, o mesmo assunto. E qual é o objetivo disso aqui? É levar a gente à Bíblia cada dia estudar a palavra de Deus. E a curiosidade que ele quer que eu mostre para vocês é que eu mostrei ali atrás para eles. Eu tenho uma réplica da primeira lição da Escola Sabatina, 1852, um pouco mais de 100 anos depois eu nasci. Mas aqui está a primeira lição da Escola Sabatina, foi produzida pelo pastor Tiago White. Ele olhou assim no sábado à tarde e viu os membros da igreja, especialmente os jovens, assim, sem ter muito o que fazer, assim, meio conversando bobagem por ali, outro meio disperso. Aí ele falou, Aí ele teve a ideia, Deus que deu essa ideia para ele, de criar a lição da Escola Sabatina. Se você não estuda a lição da Escola Sabatina, eu fico com pena de você, viu? Porque é um instrumento para nos levar todos os dias ao banquete espiritual da palavra de Deus. Pronto. Que legal, muito bom. Suquina, você pode ler para a gente o verso hora dessa lição e o texto dela também, que parece que ela não... Parece estranho, né? Encontrando descanso nos laços familiares. O verso para memorizar encontra-se em 2 Pedro 3, 17 a 18. E o que a palavra de Deus nos diz nesse verso? Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Aqui nós vamos falar um pouco sobre José. E quando nós falamos sobre José, nós temos assim uma
uma ideia do José governador, o José que sofreu, né? O José do Egito. Mas vamos recapitular um pouquinho só o contexto, né, pastor? O contexto sobre o que esse texto traz. Vamos ver da onde que ele veio, né? Então vamos lá. José era filho de Jacó com Raquel. Raquel era a mulher amada de Jacó. Ele foi enganado pelo seu sogro Labão e teve que trabalhar, além dos 7 anos, mais 7 anos para conseguir a Raquel, para o seu sogro, que enganou também ele. Ele casou com Lia, que foi a primeira esposa dele. E Lia era a renegada da família. De Jacó nasceu Jacó era filho de Isaac e de Rebeca, né? Então assim, Jacó ali roubou a primogenitura, que era de Esaú. E Esaú era o preferido de Isaac. E ele era o preferido de Rebeca, a sua mãe, ele teve depois que fugir para as terras do tio Labão, né? Então, ali o tio que enganou ele. Isaac foi filho de Abraão. E Abraão teve o irmão mais velho dele, com a concubina Agar, né? É o Ismael, né? E faz parte dos ismaelitas, aqueles primos de José que compraram ele para vender para o Egito. Só gente boa. E o interessante disso aqui é que todos eles estão na galeria dos pais da fé. Mas como que uma família tão disfuncional dessa funciona? Como que uma família tão mexida como essa, com uma hereditariedade tão grande, né, funciona? Aqui nós vemos que se não fosse por Rúben, o irmão dele, ele teria sido morto pelos outros irmãos. Mas José não era aquela frutinha bonitinha que a gente vê assim, aquela fruta deliciosa que a gente vê no pote, né, pastor, para a gente apreciar. Ele devia ser aquele sarna, né? Aquele irmãozinho sarna. Eu sou o preferido do meu pai, eu sou o queridinho do meu pai, eu sei fazer tudo, meu pai gosta de mim mais do que vocês, porque eu sou o filho da Raquel, que o meu pai ama, e não da Lia, mãe de vocês, ou das concubinas, que meu pai não ama. Eu sou o primeiro filho do amor da vida dele, e eu sou bonitinho. Olha a túnica que ele fez para mim, olha isso. Já pensou a raiva que os irmãos tinham dele? Era uma raiva mortal, era uma raiva de matar mesmo. Mas Rúben ainda foi um pouco misericordioso, e foi gente muito boa, que falou assim: não, vamos vender para quem? Para os primos, né? Vamos vender para os primos. Então faz o seguinte, os primos estão passando por aí, vende para eles vão dar um jeito, né? E pastor, eu vejo aqui uma hereditariedade muito grande nesse contexto, né? E como que a gente quebra isso aí, pastor? Existe algum jeito de a gente funcionar essa família, e como que isso aí funcionou? Eu gosto muito da família. A família e o sábado surgiram lá na semana da criação. E Deus tinha um propósito com isto. São as duas instituições que vêm lá do Éden. E os irmãos, não sei se já observaram, o diabo, ele faz de tudo para acabar com essas duas instituições: o sábado e a família. Nós não podemos escolher a família que nascemos. Eu, por exemplo, tive o privilégio de nascer numa família já cristã. Somos 11 irmãos, todo mundo criado na mesma fé. Hoje todo mundo, graças a Deus, é um milagre. Membros da igreja, líderes da igreja. Nenhum dos 11 está fora, todo mundo na igreja. É um milagre, é por Deus. Aí você está me ouvindo assim, dizendo: eita, pastor, então eu não tive a mesma sorte. Não é sorte, não, é assim, isso aí. Você não escolhe. Pois é, pastor, diferente de você, eu nasci numa família quebrada, numa família terrível, e mais problema do que essa família aqui de Jacó, de Judá, etc, né? O que eu posso fazer?
Meu querido, você não precisa continuar a cadeia de problemas que você herdou da sua família. Não precisa. Não precisa. Ah, não, eu sou arrasado, eu sou filho de um pai abusador, de uma mãe não sei como, de irmãos não sei como. Olha os problemas tudo aí, né? Poligamia, inveja, raiva, ódio, não sei o quê, não sei o quê. Você não precisa, graças a Deus, graças a Deus. A Bíblia registra tudo isso aí dessa gente para servir como exemplo para nós. E eu costumo dizer, uma bênção para nós, sabe em que sentido? Se eu vejo problemas na minha vida, na vida da minha família, mas quando eu leio a Bíblia, a palavra de Deus, eu vejo que essa gente também tinha seus problemas. Eu não sei como é que o pecado passa de um pai para o filho, eu não sei explicar isso. Como que isso é transferido aí através dos genes, né? Meu pai, que é falecido há 45 anos, ele dizia assim: filho só puxa o pai quando o pai é ladrão de cavalo. Mas não é verdade não. Geralmente o filho puxa o pai, viu? Eu tenho um netinho agora com 2 anos e meio, mas é uma graça. Aí esse dia ele estava tudo dele, ai, 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 mamãe, ai, 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 mamãe. Aí eu perguntei para minha filha, por que ele está falando assim? É porque eu falo assim com ele. Então o filho é parecido com o pai, o filho é parecido com a mãe, porque nós somos filhos de Adão e Eva. O problema da família já começou lá no Éden. Está vendo, Senhor, a mulher que o Senhor me deu? Olha aí, ó. Aí quando Deus chegou para conversar com ela, ela disse, foi a serpente que o Senhor criou, que o Senhor fez, né? Então já o problema da família já começou lá. Porém, deixa eu fechar aqui, senão eu já estou falando demais. Porém, queridos, ainda a família é uma coisa muito boa, muito importante. Mesmo com os problemas, mesmo com as dificuldades. Pastor, mas responde a pergunta do Lobão. Eu tenho à minha disposição um poder que me ajuda a vencer as tendências tanto herdadas do meu pai, da minha mãe, que não tem como não herdar, né? Como aquelas cultivadas. Eu não preciso ficar aí chorando, viu, Suquina? Sentar aí, meu pai era um miserável, minha mãe era isso, meu pai era um bêbado, era um drogado, maltratava todo mundo. Não, nós temos a liberdade em Cristo. Quando o Espírito Santo nos alcançou na estrada da vida e nos levou a Cristo, eu tenho um poder. Meu Deus, me ajude a vencer essa tendência que eu tenho lá do meu pai. Meu pai era isso, aquilo, e eu tenho essa tendência, me ajude a vencer. Então é assim que você quebra a corrente da hereditariedade e também dos problemas que nós aprendemos durante a nossa vida. Então, Lobão, está aí a resposta. Deus está à nossa disposição. Amém por isso, amém. E a graça dele nos cobre, né, pastor? É a graça, a graça. É você algo não inexplicável. merece. Ele não merece mesmo, eu também não mereço. Mas é a graça, né? É a graça. É a graça. Sem a graça nós viveríamos em uma desgraça, né, pastor? Lobão, só exemplificando isso que o pastor falou, a maioria aqui da igreja sabe que eu sou africano e que os internautas podem não saber, mas eu sou angolano e o meu pai era pastor. Ele é faleceu em 2010, mas ele nasceu numa família que o meu avô era chefe de tribo, cheio de posses, né? Só que não conheciam o evangelho. E quando os missionários chegaram em Angola, conversaram com meu pai e ele aceitou o evangelho e foi fazer teologia. E a família dele disse o seguinte: a partir de hoje você está deserdado, você vai se virar sozinho. E o pastor estava dizendo que o poder de Cristo quebra essas correntes. Ele sofreu bastante, porém a palavra de Deus o libertou e o fez um homem de Deus. E foi através dele que Deus cuidou da família dele. Inclusive os irmãos, como os irmãos de José, queriam matá-lo porque ele servia a Deus. E na África tem muita questão das religiões afros, né, que fazem sacrifícios, enfim.
e tentaram fazer isso com meu pai, mas Deus o protegeu, assim como protegeu a José. Então, nós, para quebrarmos essa corrente que o pastor bem disse, só há um poder, é o poder de Deus. E quando nós nos colocamos sobre a tutela de Deus, não tem barreira, não tem nada de hereditariedade que vença, pois o poder de Deus é maior. Amém, amém. Mas, Suquina, imagina só você, como Jocino José, queridinho da família, de repente é vendido para os primos, né? Para os primos levarem você para um lugar que você não conhece, ser vendido como escravo. Acabou o mundo, acabou tudo. Você vai ser vendido como escravo na casa de um governador, que era o Potifar. Servir como escravo lá. Você era o queridinho da família, você era o herdeiro de tudo aquilo, e de repente você é transformado em um nada. Como que você reagiria nessa situação? E como colocar esse contexto de que José continuou sendo José? É fácil? Não, não é fácil. Até porque nós gostamos de zona de conforto, né? E eu acredito que Deus permitiu que isso acontecesse com José justamente para lapidá-lo. Porque quando ele, como você bem disse, e o pastor Giovanni também já mencionou anteriormente, ele se sentia o cara. E muitas das vezes, quando eu estudo a lição ou qualquer texto da Bíblia, eu procuro trazer na minha vida o que isso significa, o que pode trazer de benefício para mim. Então, olhando a história de José, está escrita para que nós saiamos da zona de conforto. Ontem estava conversando com um amigo aqui da igreja que disse, o filho dele falou para ele, olha, pai, eu acho que vale a pena a poligamia, se está na Bíblia, porque nós podemos ser polígamos. Eu perguntei para ele, o que você falou para o seu filho? Ele disse, não, isso, aquilo, tal. Eu disse, não, mas você tem que fazer ele refletir no que ele está dizendo. Me diz uma coisa, como é que está hoje essa guerra entre palestinos e israelenses? Por que dessa guerra? Onde saiu? Justamente pela poligamia. O homem tentando dar um jeito, né? Então, quando você me diz essa questão de é fácil, não é. Não é fácil quando nós queremos ajeitar as coisas. Mas quando a gente entende que Deus opera em nós o querer e o efetuar, e Ele se utiliza das dificuldades para ser uma bênção, eu acredito que isso foi por quê? Porque senão José seria o cara que acharia que tudo girava em torno dele. Ele dizia que os pais iam adorá-lo. Deus estava dando esses sonhos para ele, mas não da forma como ele se posicionava na família. Então nós devemos ter cuidado, até como cristãos, como adventistas, muitas das vezes nós nos colocamos também como José. Eu tenho o evangelho, eu tenho a verdade, então fico com o nariz empinado. E a gente precisa passar, às vezes, por uma venda para sermos escravos, para que daí a gente passe a olhar para Deus. Porque até a lição diz, quando ele estava sendo levado, ele viu pelas colinas onde o pai estava, enfim. Aí ele começou a cair em si, que eu não sou tudo isso, preciso de um Deus. E através disso ele teve a vida transformada. E nós podemos ter as nossas vidas transformadas também. Pastor, é interessante que José então teve esse encontro com Deus, né? Ele foi transformado e teve sucesso na casa de Potifar. E como é bom quando Deus abençoa a pessoa. Ela começa a ser transformada e começa a dar resultados. Mas que bom que José só teve essa aprovação, né, pastor? Mais nada. Ele foi para a casa de Potifar, na casa de Potifar, ele era o dono da casa, tanto que Potifar não sabia nem o que ele tinha, né? De posses, nem de bens, tudo na mão de José. E dali José prosperou, foi isso? Não teve mais nada, não aconteceu não, né? Irmãos, eu amo a Bíblia, e não podia ser diferente. Um cidadão de muita influência me contou que um amigo dele, escritor,
chegou e disse assim: eu vou escrever um livro, sua biografia. Vamos lá, conta um monte de história da tua vida aí. E ele foi contando, e a pouco ele contou umas histórias assim, meia, que não eram muito devidas, né? Aí o escritor disse assim: não, isso aí não. Vamos colocar só as boas coisas da tua vida, da tua administração e tal. Então, não sei se você sabia, o livro que traz a biografia de pessoas ilustres, né, só conta o lado bom. Já esse livro aqui, ele conta o lado bom e o lado negativo, porque aqui é o meu guia de salvação, é o nosso aprendizado. Guia. E aí, tudo isso aí está colocado é para exemplo nosso. Como é que um Davi, com toda a bandidagem que Davi fez, gente, está registrado aqui, mas a gente vê o fim, como é que foi, né? O final da vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. Mas o José também não era perfeito, como o Suquina já falou ali. Ele tinha lá suas coisinhas também, viu? Não tem nenhuma família perfeita, não tem ninguém perfeito. Todos somos pecadores, todos nós pecamos e todos nós carecemos da graça de Cristo. Só pela graça do Senhor que o nosso nome, assim como o nome de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, pode estar na galeria dos heróis, não é? Mas, você está querendo provocar um pouquinho aqui, o José tinha umas coisas muito boas, viu? Por quê? A vida é formada de decisões. Você começa a fazer decisão desde a hora que nasce até a hora que morre. Você faz escolhas desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. E nós vemos na vida de José que o José fez algumas escolhas muito boas. Então, dependendo da tua escolha, então José escolheu servir a Deus. E por isso Deus estava sempre junto com José. E aí você vê, o José primeiro foi odiado pelos irmãos, e tinha lá os probleminha dele, porque que os irmãos também ficaram com raiva, né? Mas vamos lá, ver cada passo. Primeiro os irmãos ficaram com ciúme, com inveja, com raiva, jogaram ele dentro de uma cisterna, ainda bem que não tinha água, né? Depois tiraram da cisterna e venderam ele, né? Por 20 moedinhas, né? De prata. O José não foi vendido nem pelo preço de um escravo, porque o escravo era vendido por 30 moedas, Jesus foi vendido por 30 moedas, pelo tal do Judas lá, mas os irmãos de José venderam ele por 20, e José foi levado pelos ismaelitas, e foram parar lá no Egito, e quando chegou no Egito ele foi revendido para o tal do Potifar. O que você quer que eu fale mais? E lá no Potifar ele alcançou a glória dele, né? Sim. Ele caiu depois disso? O que aconteceu depois disso aí? Olha, o José tinha tudo para ser um cara revoltado e chateado, viu? Poxa vida, eu fui o filho querido do pai, aquela coisa toda, eu obedecia, eu ajudava minha mãe a limpar a casa, ele podia ter pensado tudo isso, e ser um cara amargurado, chateado, né? Eu sou um infeliz mesmo. Não, José decidiu que ele serviria a Deus, e ele quebraria essa corrente, a corrente do mal, a corrente da tendência pecaminosa da família, e ele estava sempre... Você pode ver que cada dia da lição está dizendo: José decidiu isso, José decidiu obedecer, José decidiu ser fiel. E José foi abençoado de tal maneira que ele foi preso de novo, né? E isso, Quina? Ele não estava sendo abençoado por Deus, Deus não estava com ele, não tinha aprendido essa lição, e de repente ele é jogado na prisão de novo. Eu já me revoltaria todo, eu rasgaria minhas vestes, me vestiria de cinza, começava a praguejar contra Deus e não ia fazer mais nada. Essa é a tendência humana, né? Renegar a Deus e ser o pior na prisão. Como que foi José? José, ele é um exemplo a ser seguido pelas atitudes que ele tomou diante das dificuldades, né? Porque como seres humanos, nós muitas das vezes não aceitamos, não reconhecemos a culpa daquilo que nós estamos colhendo pelas atitudes que nós escolhemos em algum momento da vida. Como o pastor falou anteriormente, algumas atitudes levaram os irmãos a tomarem aquela decisão de vendê-lo. Então, para ele se encontrar como escravo no Egito,
é porque ele também teve alguma coisa que a Bíblia não deixa claramente, mas que enciumou tantos os irmãos, mesmo os pais, dizendo: quer dizer que nós vamos te adorar? Então, dependendo da forma que é colocada a situação, pode te levar a uma certa condição. Mas o interessante é que a gente está falando de famílias disfuncionais. Mesmo numa família disfuncional como a de José, ele tinha bem claro de que ele precisava de Deus e que Deus poderia reverter essa situação. Ele não sabia quando, mas ele tinha certeza de que Deus poderia fazer a diferença na vida dele. Então, mesmo quando foi preso, lá no calabouço, ele sabia que, sendo fiel a Deus, em algum momento Deus o honraria. E isso é importante para nós, porque normalmente, como seres humanos, a gente joga a culpa para o outro, joga a culpa para Deus. Eu estou dando o meu melhor, eu não mereço isso. Nós não merecemos isso. Como assim? Jesus saiu do céu para vir para cá, porque nós somos pecadores. Nós não temos nada, nós não merecemos nada além da morte por sermos pecadores. Mas pela graça, Ele transforma a gente. E José tinha isso. Se eu estiver com Deus, até aqui na prisão, eu posso ser bênção para alguém e Deus vai se manifestar. Isso foi com Jó também. Interessante que José trabalhou com a realidade e não trabalhou com o ideal. Então, assim, isso é muito interessante. E mesmo na prisão, ele teve descanso. Mas como ter descanso na prisão? Como ter descanso em um lugar tão ruim? Ele teve descanso porque confiava inteiramente em Deus. E fazia o seu melhor, sempre o melhor, sempre o melhor. Ele não mudava em hipótese alguma, ele fazia o melhor. Daí teve lá uma ocasião que o sujeito foi preso, 2 sujeitos ali, o copeiro e o padeiro do rei. E teve um sonho, e o copeiro chegou e falou: olha, eu tive um sonho assim, assim, assado. E o que isso significa? Significa que no 3º dia você vai ser reintegrado ao rei. E o padeiro chegou assim: eu também tive um sonho, foi assim, assim. E você, qual sonho que é? Bem, você no 3º dia vai ser morto. E quando o copeiro saiu da prisão, José colocou um cartãozinho de visita, né? Ó, não esquece de mim não, está aqui meu WhatsApp, está aqui o meu e-mail, não esquece de mim. Não esquece de mim, quando estiver lá, né, com o rei, lembra de mim. E com toda aquela confiança na suquina, né, pastor? José foi, agora eu saio. Demorou muito, né? Mais uma vez esqueceram de José. E é interessante que José não mudou, em hipótese alguma. Ele continuou sendo fiel, embora esquecido, embora renegado. Ele continuou a ser fiel, né, pastor? O segredo, para mim, está em Gênesis 39, 21. O Senhor, porém, estava com José. Nós estamos aqui recapitulando esse estudo para tirar lições, né? A bandidagem que o cara fez lá, eu estou vendo aqui, estou lendo, estudando para eu não fazer igual. E a coisa boa e certa que o outro cara fez, opa, que bom, eu vou fazer como esse, né? Então, o José, qual era o segredo do José, irmãos? Porque ele era bom, era melhor do que os outros, melhor do que nós? Não, é que Deus estava com José. Se Deus estiver com você, meu querido, acabou. Pode ser na prisão, pode ser na casa de Potifar, pode ser no escritório, pode ser na estrada, pode ser no trânsito que você está enfrentando no dia a dia, pode ser dentro do lar, não importa. Aonde você estiver, se Deus estiver com você, aí vai acontecer essas coisas que aconteceram com José, que saiu bem na prisão, que saiu bem lá na casa de Potifar, quando ele estava sozinho lá com a mulher de Potifar, né? Então, Deus tem que estar com a gente. Se Deus não estiver comigo, irmãos, só vou fazer besteira, viu? Se Deus não estiver comigo na cadeia, só vou fazer bobagem. Se Deus não estiver comigo na minha família, só vou fazer bobagem. Então, o segredo é esse aqui: tudo posso naquele que me fortalece, viu? No final da lição de quinta, tem um parágrafo bem interessante aqui, nos fala: nossos relacionamentos são reflexos em miniatura do grande conflito entre Deus e Satanás, que tem assolado o mundo ao longo dos tempos. Isso significa que não existem relacionamentos perfeitos e que as relações humanas devem ter uma dinâmica de desenvolvimento.
Satanás tem interesse em usar nossos vínculos sociais, especialmente os mais próximos de nós, em seu proveito, a fim de nos ferir e frustrar a vontade de Deus para a nossa vida. Interessante, né? Quantas vezes você já se frustrou com a tua família? Com seus irmãos, com seus pais? Quantas vezes já culpou Deus? Quantas vezes você já se vitimizou com isso aí? E aqui está um segredo. Como ele esteve com José, Deus promete estar conosco quando enfrentarmos dificuldades em nossas relações sociais. Suquina, para encerrar a lição, o que você me diz sobre um fechamento teu sobre isso? Sobre a lição a respeito da vida de José, eu fecho com o seguinte: o que encontramos na Galeria da Fé, né? Em Hebreus 11, versículo 22, diz o seguinte: pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Você pode me dizer, mas o que isso tem a ver com isso? Quando você vai em Gênesis, aí vai encontrar o porquê que José fez menção ao êxodo e deu ordem sobre os seus ossos. José passou por toda essa trajetória de vida, né? Que não foi tão fácil, porque quando a gente lê parece que foi alguns dias, né? Mas foram anos de provações. E ele se manteve fiel. E ele entendeu uma coisa que é importante para nós hoje. Estando ao lado de Deus, não importa o lugar. E ele disse o seguinte, quando estava para morrer, fez com que os irmãos o prometessem, que quando Deus tirasse o seu povo do Egito e levasse para a terra prometida, que os ossos dele fossem levados para a terra prometida, porque ele sabia, onde está Deus, ainda que os ossos estejam lá, eles podem ser reavivados. Então, que nós também tenhamos em nossa mente, em nossa vida, o desejo de estar com Deus em todos os momentos. E se morrermos, sabermos que os nossos ossos serão renovados, como Ezequiel diz, cheios de carne, de vigor, do Espírito Santo, para vivermos com Deus na eternidade. Amém. Pastor, suas considerações finais? O que eu vou fazer, minha gente, para não cometer as mesmas besteiras dessa família aí? Poligamia, raiva, desforra, dengo, birra, etc., adultério, assassinato. E o que eu posso fazer também para ser bem-sucedido como José? Tem um texto aí na página 77 da lição do Espírito Profecia, é uma tarefa de casa, você lê assim com bem cuidado, com oração, mas eu só vou ler 2 linhas. Eis um exemplo a todas as gerações que vivem na terra, você e eu. Deus será um auxílio presente e seu Espírito um escudo. Então, na hora que eu acordo de manhã, abro meus olhos, eu vejo que eu estou vivo, eu já caio no chão do joelho e digo, meu Deus, no dia de hoje me dê o teu Espírito, porque o Espírito é o escudo. Ó, vou botar aqui, né? Aqui está o meu escudo, minha salvaguarda, porque nós estamos metidos num grande conflito e os dardos inflamados do diabo vêm de todo lado, vem da mulher de Potifar, vem do meu irmão, vem da minha esposa, vem do lado de cá, vem do comerciante, vem da rua, vem do motorista lá que eu encontrei na rua. Os dardos vêm de todo lado, mas se eu estou escondido aqui atrás do escudo, que é o Espírito Santo, eu estou salvo. E José havia colocado sua reputação e interesses nas mãos de Deus. Pronto, aí está o segredo. Que Deus nos ajude a ter esse escudo diariamente na nossa frente, que é o poder do Espírito Santo, o batismo diário do Espírito Santo, para nós sermos vencedores sobre as nossas tendências herdadas e cultivadas. Amém. Isso aqui nos pode orar para encerrarmos? Oremos. Deus amado, que nos altos céus habitas, Divino Espírito Santo, que conosco se faz presente aqui, Cristo Jesus, o nosso Salvador, que verteu o sangue na cruz para nos dar a salvação. Gratos somos a Ti pela Tua palavra,
que hoje, através da história de José, vem nos mostrar que, apesar das famílias onde nós nascemos, não escolhemos, mas elas podem ser uma bênção desde que nos coloquemos em Tuas mãos. Por isso, nesse momento, Senhor, queremos pedir perdão pelos nossos pecados e queremos pedir o batismo do Espírito Santo, para que Ele nos motive a trilharmos o caminho assim como José trilhou. A despeito das dificuldades, ele escolheu não pecar contra o Senhor. Que também nós tenhamos a decisão de não pecar contra ti e nem contra o nosso próximo, mas que possamos ser luz neste mundo de trevas e que os exemplos da Bíblia sirvam para transformar a nossa vida e sermos cada vez mais semelhantes a Cristo. Abençoa a programação que se segue. Isso aqui eu te peço e agradeço por Jesus. Amém. Amém.